Olá, pessoal! Vamos a mais treinos de questões para o processo seletivo simplificado do Estado de São Paulo. No último treino que nós fizemos no dia 5 de agosto, fizemos até a questão número 30, tá? Agora nós daremos continuidade a partir da questão 31. Essa é a apostila número 2 ainda de autores, ok? Vamos lá? Questão 31. O objetivo do ensino híbrido é apresentar as possibilidades de integração das tecnologias digitais de forma a alcançar uma série de benefícios no dia a dia da sala de aula, como maior engajamento dos alunos no aprendizado e melhor aproveitamento do tempo do professor para momentos de personalização do ensino por meio de intervenções efetivas. Então, aqui para completar essa lacuna, o objetivo do ensino híbrido é apresentar as possibilidades de integração das tecnologias digitais ao A. Planejamento escolar, B. Currículo escolar, C. Avaliação escolar ou D. Projeto escolar. A alternativa correta aí só um minutinho, tô arrumando a gravação aqui que sabe. Agora voltou, tá? Tá certinha a gravação. Então, na alternativa correta da questão 31, letra B de bola, currículo escolar. Então, o objetivo do ensino híbrido é apresentar as possibilidades de integração das tecnologias digitais ao currículo escolar, tá? Então, fazer essa integração aí. Todas são palavras-chave positivas: planejamento, avaliação, projeto. Porém, o que completa a lacuna é letra B de bola, currículo escolar, ok? Vamos à próxima aí. Questão 32. Segundo a especialista Lilian Bakik, ensino híbrido é promove uma integração da educação com as ferramentas digitais. Isso se dá majoritariamente através da mescla entre estratégias do ensino presencial e estratégias utilizadas na educação online. Então, é para completar aí. O ensino híbrido é A. Uma metodologia educacional, B. É um projeto institucional, C. É um conteúdo social ou D. É uma ferramenta digital. A alternativa correta, todas são palavras positivas, porém, a alternativa correta, letra A. O ensino híbrido é uma metodologia educacional. Alternativa correta, letra A. Ok? Vamos lá. Questão 33 mudou o autor. Agora é o Botão, que fala sobre as narrativas quilombolas. Tem como objetivo oferecer possibilidades para a utilização de elementos do patrimônio tal e tal, quilombola em sala de aula. Então, quais as palavras positivas que completam aí sobre esses elementos? Letra A, patrimônio cultural e social. Letra B, patrimonial e material. Letra C, material e imaterial. Letra D, social e material. A alternativa correta aí, deixa eu voltar aqui na pergunta para vocês verem. A alternativa correta aí, letra A, tem como objetivo oferecer possibilidades para a utilização de elementos do patrimônio cultural e social quilombola em sala de aula, tá? Letra A, alternativa correta. Questão, as outras são pegadinhas, né? Questão 34. O patrimônio cultural imaterial
compreende as tradições e as expressões orais, as artes, as práticas sociais e rituais, os conhecimentos e práticas concernentes à natureza e ao universo, os saberes e fazeres ligados ao artesanato tradicional. E o principal meio de transmissão desse patrimônio imaterial é Aí vejam. Alternativa A, leitura. Alternativa B, escrita. Alternativa C, oralidade. E alternativa D, interpretação. Esse meio imaterial, a alternativa correta é letra C, a oralidade. Questão número 35. Os territórios quilombolas são, em sua maioria, formados por rios, montanhas e planícies, que suportam suas atividades. Essencialmente, quais são as atividades nos territórios quilombolas? A, agrícolas. B, artesanais. C, apiculturais. D, associativas. Vamos lá. Essencialmente, é letra A. São atividades agrícolas. Eles até fazem algumas coisas artesanais, sim. Mas aqui, ó, formados por rios, montanhas, planícies, já está dando a dica, né? Atividades agrícolas nos territórios quilombolas, ok? Eles plantam, eles colhem, é nesse sentido, ok? Letra A, ok? Letra A. Questão 36. A Prova Brasil e o SAEB são avaliações em larga escala, desenvolvidas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, MEC. Tem o objetivo de avaliar a qualidade do ensino oferecido pelo sistema educacional brasileiro a partir de testes padronizados e questionários socioeconômicos. É da autora Castro, tá? Então, ela fala sobre avaliações externas. Então, a Prova Brasil e o SAEB são avaliações externas. São avaliações para A, rendimento. B, diagnóstico. C, formação. E D, desempenho. Ok? Então, essas avaliações da Prova Brasil SAEB são avaliações para diagnóstico. Por quê? Porque eles vão fazer o levantamento da qualidade, tá? Eles vão fazer esse levantamento. Então, é uma forma de diagnosticar, ok? A alternativa correta, letra B, de bola, tá? Questão 37. No sistema de avaliação de rendimento escolar do Estado de São Paulo, os alunos do terceiro, do quinto, do sétimo, do nono, do ensino fundamental e o terceiro ano do ensino médio têm seus conhecimentos avaliados por meio de provas com questões de língua portuguesa e matemática. Trata-se, então, sobre qual avaliação nós estamos falando? Que aqui tem o nome por extenso. Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo. Que avaliação é essa? A alternativa correta, letra D de dado, é o SARESP. Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo é o SARESP, ok? Letra D de dado. Vamos lá. 38. O currículo não é apenas território de disputas teóricas. Quem disputa a vez nos currículos são os sujeitos da ação educativa, né? No caso, conforme o arroio, os sujeitos são os professores e alunos, tá? Então, aqui, ó, a alternativa correta. Na letra A tá docentes e alunos, B, professores e diretores, C, coordenadores e educadores e D, educandos e sociedade. A alternativa correta, quem faz essa disputa no currículo são os sujeitos da ação. Os sujeitos da ação, docentes e alunos. Letra A, alternativa correta, letra A.
Vão corrigindo aí para ver quantas vocês estão acertando. Acertou? Joia. Joia. Errou? Verifica, revisa o conteúdo para ver o porquê que está errando. 39. Arroio tem ressaltado em estudos diversos aspectos tais como a importância do trabalho coletivo na educação para a construção de parâmetros de ação pedagógica. Nesse sentido, afirmamos que o planejamento e as práticas pedagógicas superam a execução do material didático, valorizando os saberes e conhecimentos dos educandos. Nesse sentido, é correto afirmar que, vamos às alternativas aí. A. As práticas pedagógicas devem ser um cumprimento exclusivo à produção dos materiais didáticos. B. A prática pedagógica nas ações do pedagogo na escola é exclusivamente executar ações didáticas para auxiliar tecnicamente o ensino-aprendizagem. C. O fazer pedagógico destina-se a cumprir as ações materializadas nos documentos oficiais do MEC. D. O fazer pedagógico deve ser compreendido como um fazer reflexivo, coletivo e inclusivo. A alternativa correta, com certeza, as palavras-chave positivas, letra D de dado. É um fazer reflexivo, coletivo e inclusivo. Por que as outras estão erradas, professora? Eu sempre vou indicar para vocês uma palavra negativa para eliminar a alternativa, tá? Para não perder tempo, eu não vou falar todas, mas pelo menos uma. Na letra A, exclusivo, palavra negativa. Na letra B, exclusivamente. Na letra C, cumprir ações materializadas, tá? A ideia, né, é a letra D de dado. Fazer reflexivo, coletivo e inclusivo. Sempre a alternativa correta, gente. A letra B também tem a palavra tecnicamente também incorreta, tá? Normalmente as alternativas corretas são aquelas que nós já estamos acostumados, as mais cheirosas, as mais perfumadas, né, com palavras-chave positivas que eles querem ouvir, ok? Letra D de dado é a alternativa correta. 40. Mudou o autor. Segundo Pacheco, salienta a reconfiguração das mudanças curriculares através da abordagem e da relevância dos conteúdos numa era dominada pelas tecnologias digitais e pela discussão de temas que são fulcrais na integração dos sujeitos. Então, o Pacheco, assim como outros autores, o foco será onde? Qual abordagem? Todas são importantes, mas qual é a abordagem maior aí? Até a própria BNCC aborda a mesma coisa. Letra A, abordagem por conteúdos. B, por habilidades. C, por competências. Ou D, por atitudes. A alternativa correta, em primeiro lugar, é por competências. A alternativa correta, letra C, por competências. Faz parte as outras? Faz. Mas o saber e saber fazer, né? Que é falado tanto da BNCC quanto pelos autores, são as competências, em primeiro lugar, tá? Sempre. Vamos lá. 41. Palavra como multiculturalismo, multimodal, multicultural, multiletramento são conceituadas pela autora. Quem é que fala sobre isso, multiletramento? A alternativa correta é arrojo, letra C, é arrojo, tá? Professora, dá uma dica das outras, vamos lá. Letra D de dado é a Magda Soares, tá? Na bibliografia de vocês, a Magda Soares vai falar sobre alfabetização e letramento. Alfabetizar é aprender a ler e escrever, e letramento, a função social da leitura e da escrita. Então, o foco da Magda Soares é alfabetização e letramento. Ponto. Da Délia Lerner
é sobre leitura. Tornar alunos como leitores e escritores. A Lerner, ela é além da alfabetização. Não adianta só alfabetizar, né? Então, o aluno precisa ler as entrelinhas, compreender o texto, interpretar o texto, saber fazer um resumo do texto, escolher os próprios textos que eles querem ler, os gêneros textuais, tá? Então, tanto que a Lerner, ela escreve aquele livro, né, sobre leitura, aí coloca o real, real, possível e necessário. O real, como os alunos estão em relação à leitura, é a realidade, né? É possível torná-los leitores e escritores? Sim, e é necessário para a vida deles, tá? A Lerner é esse daí, tá? Transformar o objeto de ensino em objeto de aprendizagem. Esse é a Lerner. E a Emília Ferreiro, na verdade aí é Ferreiro, não é Ferreira, tá? Mas tudo bem. Ela vai falar sobre métodos de alfabetização, ela vai falar de hipóteses silábicas, pré-silábico, silábico sem valor, com valor, silábico alfabético, tá? E quem fala do multiletramento, multimodal, multicultural, multiculturalismo é Arrojo. Alternativa correta, letra C. Questão 42. Propõe a formação de usuários, leitores e produtores fluentes nestes novos modos, críticos, criadores de sentido e transformadores. Em outras palavras, a intenção é que, a partir da exploração de gêneros multimodais e multiculturais, que é Arrojo que fala, os alunos adquiram a capacidade de compreensão do modo como os textos nas novas tecnologias operam e utilizem o que foi aprendido de novas formas, nas novas tecnologias que operem, significando e ressignificando, o que remete a uma prática transformadora, na qual os alunos se tornam agentes na construção de significados. Trata-se da A. Pedagogia dos letramentos. B. Pedagogia dos multiletramentos. C. Pedagogia dos projetos. D. Pedagogia da alfabetização. Aí é uma questão da Arrojo. Multiletramentos. Ali já está dando a dica. Tudo que é multi na prova é Arrojo que vocês vão encontrar. Multimodais, multiculturais, multiletramentos. Alternativa correta, letra B de bola, tá? Envolvendo aí as tecnologias, tá? Multiletramentos, B de bola. Próxima, 43. Com relação à avaliação feita pelo professor em sala de aula com seus alunos, Lemove afirma que é preciso A. Esperar pelo fracasso acidental dos alunos para descobrir que algo deu errado? Já tá fora, né? Já tá fora. Fracasso acidental, né? Dizendo que os alunos são um fracasso, tal. Letra A já tá fora. B. Aplicar avaliações depois de longos períodos de ensino, principalmente por meio de provas? Também não é esse tipo de avaliação que eles querem. Eles querem uma avaliação formadora, mediadora, diagnóstica, contínua, processual. Tudo que é classificatório, seletivo, por prova apenas, tá fora, tá? São palavras negativas aí no caso. Então, não é a B também, porque aqui tá falando que avaliar só depois de longos períodos e só por provas. Tá errado também. Elimina A, eliminou a B. C. Avaliar e, ao perceber as dificuldades do aluno, repetir o mesmo método de ensino e abordagem, pois a repetição é a garantia da aprendizagem. Também está eliminada, tá? Primeiro, repetir o mesmo método e depois repetição garante a aprendizagem? Não. E a letra D, que é a alternativa correta, olha a diferença, buscar oportunidades constantes
de avaliar o que os alunos são capazes de fazer. Buscar oportunidades constantes, tá? Letra D de dado é a correta aí. Só um minutinho, gente. Tem 2h42. Ou 2h43, no caso. Ó, tem 2h43, tá? Então, a primeira 43 aí, foi um erro aí de digitação. A primeira 43, a alternativa correta, letra D. Vamos ver a segunda 43 aí. Não vamos eliminar, não. Vamos ver. O livro de Lemove, aula nota 10, 49 técnicas para ser um bom professor, foi adaptado para escolas brasileiras e traduzidos pela Fundação Lehman. Embora universais, as técnicas foram compiladas partindo da premissa de que todos os educadores têm domínio completo do conteúdo, contam com um currículo claro, detalhado, rigoroso e utilizam planejamento de maneira sistemática em seu trabalho pedagógico. Em sua parte 1, criar altas expectativas acadêmicas, Lemove lista 5 técnicas. Diante do exposto, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Letra A está 5 técnicas. A, estudo, planejamento, estratégia, aplicabilidade e resultado. Na B, rotina, deixar claro, comece pelo fim, estruturar as aulas, comunicação. C, dividir em partes, motivação, rotina definida, planeje em dobro, bate-rebate. D, sem escapatória, certo é certo, puxe mais, boa expressão e sem desculpas. Aí, no caso, são as técnicas do Lemove. Vamos lá? No caso aí do Lemove, nessas 5 técnicas da parte 1 do livro dele, a alternativa correta é a letra D de dado. Sem escapatória, certo é certo, puxe mais, boa expressão e sem desculpas. Aqui eles misturaram tudo, porque são 49 técnicas. Então, assim, eles estão perguntando aqui numa prova que teve, é só as 5 da primeira parte, então é a letra D. As outras também fazem parte do Lemove? Fazem, tá? Todas fazem. Mas aqui no caso, o que está sendo perguntado é a letra D de dado, tá? Então, as duas questões 43, as duas, a alternativa correta é D de dado. 44. Segundo Tardif, o Tardif é aquele que fala sobre o saber docente, o trabalho profissional, né, do professor. Foca no professor. Segundo Tardif, o saber não provém de uma fonte única, mas sim de várias fontes e de diferentes momentos da história de vida e da carreira profissional. Trata-se do saber A, escolar, B, docente, C, prático, D, teórico. O Tardif, ele fala sobre o saber docente, letra B de bola, saber docente. 45. De acordo com Tardif, o saber dos professores pois é partilhado por todo um grupo de agentes e professores que possuem uma formação comum e trabalham na mesma organização. A. Então, o saber dos professores é A, cultural, B, estrutural, C, institucional ou D, social. O que vocês acham? Opa! Voltou a gravação. Vamos lá, gente. Aí, nessa questão 45, nós não temos a alternativa E. Não foi digitada a alternativa E, que seria a correta, tá? Então, vocês acrescentem na apostila de vocês aí a caneta mesmo, letra E. Porque é plural, plural. A lacuna tem que ser preenchida com a palavra plural. De acordo com Tardif, o saber dos professores é plural, ou seja,
partilhado por todo um grupo de agentes e professores que possuem uma formação comum e trabalham numa mesma organização. É plural a palavra. Por quê? Ele sendo plural, já entra cultural, já entra estrutural, já entra institucional, já entra social. Plural seria a palavra. Teria que ter a alternativa correta, letra E aí, tá bom? Então, marquem aí, acrescentem aí a palavra plural, letra E, ok? Eu não digitei aí, não sei porquê. Vamos lá. Questão 46. Conforme Tardif, os saberes docentes dividem-se em... Vamos lá. Saberes da formação profissional são um conjunto de saberes transmitidos pelas instituições de formação de professores. Então, aí tem saberes da formação profissional é um. 2. Saberes disciplinares. Corresponde aos diversos campos do conhecimento, aos saberes de que dispõe a nossa sociedade, tais como se encontram hoje, integrados nas universidades, sob forma de disciplinas, no interior das faculdades, em cursos distintos. Então, veja, o Tarde fala sobre saberes docentes. Um dos saberes é a formação, por isso que é plural, né? Um dos saberes é a formação profissional. Outros saberes são os saberes disciplinares dos conteúdos. 3. Saberes curriculares. Corresponde aos discursos, objetos, conteúdos e métodos a partir dos quais a instituição escolar categoriza e apresenta os saberes sociais por ela definidos e selecionados como modelos da cultura erudita e de formação para a cultura erudita. Então, aí tem saberes curriculares. E o último, saberes experienciais, ou também conhecidos como práticos. São os saberes baseados no trabalho cotidiano e no conhecimento do seu meio. Brotam da experiência individual e coletiva do saber fazer, saber ser, tá? Então, aí nós temos 4 tipos de saberes. Será que todos fazem parte da profissão docente? Vamos lá. Deixa eu ver as... Aqui tem, né? Vejam. Letra A, 1 e 2. B, 2 e 4. C, 3 e 4. D, 1, 2, 3 e 4. A alternativa correta da questão 46, letra D de dado. Todos são saberes do professor. O professor tem todos esses saberes, porque faz parte da profissão. Então, saberes da formação profissional, saberes disciplinares, saberes curriculares, saberes experienciais, né, na prática. Todos estão corretos, então a alternativa correta, letra D, de dado. Na 46. 47 agora. Pode-se concluir que o saber docente é, e que a partir dessa heterogeneidade implica um processo de aprendizagem e de formação. Quanto mais desenvolvido, formalizado, sistematizado é um saber, mais longo e complexo se torna esse processo de aprendizagem. Já tá dando a dica aí, né, gente? Não deveria estar essa palavra aí, mas já tá dando a dica. A, espiral. B, inconsciente. C, heterogêneo ou D, homogêneo. Homogêneo significa igual. Heterogêneo, diferentes, tá? A alternativa correta, letra C. Letra C, heterogêneo, tá? E já tá dando a dica no próprio enunciado, tá? Espiral, pegadinha, inconsciente, pegadinha, homogêneo é outro sentido, né? No caso, homogêneo significa tudo igual, né? Não existe tudo igual. Enfim. 47C, vai conferindo aí vocês as questões que vocês fizeram. 48. Tardif traz fundamentos de ensino, o qual revela que acontece em um só tempo. 1. Existenciais. É no sentido que o professor não pensa somente com a cabeça, mas com a vida, com o qual foi, com o que viveu, com aquilo que acumulou em termos de experiência de vida. 2. Sociais. Porque os saberes são plurais, provém de fontes sociais e diversas, são adquiridos em tempos sociais diferentes. Certo. 3. Pragmáticos.
pois os saberes servem de base ao ensino e estão intimamente ligados tanto ao trabalho quanto à pessoa trabalhadora. Deixa eu ver se tem mais. Não, só esses? Só esses, tá? Os 3 estão corretos: existenciais, sociais, pragmáticos, ou seja, a profissão docente, ela acumula muitos tipos de saberes de uma vez só, tá? Professor é multiuso aí no caso, muitos saberes, ok? A alternativa correta aí, letra A, são todos esses saberes estão corretos. Questão 49. Bakik e Morin, ao se apresentarem como estratégias de potencializar as ações de ensino-aprendizagem por meio de envolvimento dos estudantes como atores do processo e não apenas como espectadores, tem se configurado como formas de convergência de diferentes modelos de aprendizagem, incluindo dessa forma as tecnologias digitais, para promover as ações de ensino e de aprendizagem, envolvendo um conjunto muito mais rico de estratégias ou dimensões de aprendizagem. Trata-se, vejam, letra A, multiletramentos. Multiletramentos não é nem da Bakik, tá? Multiletramentos é da Rojo, para começar, mas colocaram aqui como uma pegadinha, né? Todos esses abaixo fazem parte de metodologias ativas, de incluir tecnologias digitais. Então, assim, metodologias ativas, B, narrativas digitais na C e web currículos na D, são palavras positivas dessa autora, desses autores, tá? Mas aqui eles estão pedindo o quê? Os 3 estão corretos, né? Palavras positivas, mas aqui está pedindo o quê, ó? Modelos de aprendizagem, incluindo dessa forma as tecnologias digitais para promover as ações de ensino-aprendizagem, envolvendo um conjunto muito mais rico de estratégias ou dimensões de aprendizagem, tá? Sobre o que eles estão falando? Seria a metodologias ativas, que é o nome do livro, em geral, seriam as narrativas digitais ou seriam os web currículos? Então, vamos lá. Aqui, esse conjunto são as metodologias ativas. É o conjunto, tá? Então, aqui está perguntando, ó, modelos de aprendizagem. Um dos modelos de aprendizagem são as metodologias ativas. Aí, as narrativas digitais e e-currículos estão dentro das metodologias ativas, tá? Porque a estratégia são as metodologias, tá? Os modelos são as metodologias ativas. Então, tudo que se trabalha inclui as tecnologias digitais, nós chamamos de metodologias ativas, tá? E narrativas e web já está dentro das metodologias ativas, letra B de bola, tá? Que inclusive é o próprio nome da obra deles. Vamos lá. 49B, 50. É um exemplo de metodologia ativa. Viram lá? Lá são exemplos de metodologias ativas. Envolve a resolução de problemas que façam sentido para os estudantes e nesse percurso eles devem lidar com questões interdisciplinares, tomar decisões, trabalhar em equipe. A dica aí, ó, trabalhar em equipe. A aula invertida, que é um dos modelos de rotação também, é uma metodologia ativa, em que os espaços de aprendizagem podem envolver pequenos grupos de discussões, atividades escritas e leituras, possibilitando ao aluno a busca de novas fontes de conhecimento fora do seu contexto escolar. Então, essa aprendizagem está baseada em quê? A aprendizagem baseada em programas. B, em projetos. C, em jogos. D, em brincadeiras. Tudo aí é importante. Os programas, projetos, jogos, brincadeiras. Porém,
a BAQIC, né? Quando eles falam sobre metodologia ativa, eles falam que para trabalhar em que todos participem, discussões, atividades, fazer pesquisas fora do contexto escolar, isso tudo se dá, esse trabalho em grupo, tomar decisões, interdisciplinar, são os projetos, tá? Projetos. Trabalhar em equipe já tá dando a dica, são os projetos. Então, a alternativa correta da 50 é B de bola. Trabalhar a aprendizagem baseada em projetos é um grande exemplo de uma metodologia ativa em que todos participam, tá? Questão 51. A utilização de metodologias ativas de forma ao currículo requer uma reflexão sobre alguns componentes fundamentais desse processo. O papel do professor e dos estudantes em uma proposta de condução da atividade didática que se distancia do modelo considerado tradicional. O papel formativo da avaliação e a contribuição das tecnologias ativas, a organização do espaço, que requer uma nova configuração para o uso colaborativo e integrado das tecnologias digitais, o papel da gestão escolar e a influência da cultura escolar nesse processo. Então, aqui nós temos a utilização de metodologias ativas de forma A, inclusiva, B, dinâmica, C, integrada e D, informatizada. Todas essas palavras são positivas, porém, a lacuna se completa com a C, integrada. Ela fala que é para trabalhar essas metodologias integradas ao currículo, né? Fazer parte aí do currículo, tá? Integrada. Então, tudo você tem que integrar as metodologias ativas. A palavra inclusiva é positiva? Sim. A palavra dinâmica é positiva? Sim. Inclusive, trabalhar com as metodologias ativas, sua aula fica mais dinâmica mesmo, tá? Utiliza tecnologias, de certa forma, informatiza, né? Mas a palavra usada é integrada, tá? Integrar essas metodologias ao currículo e o professor fazer isso no seu planejamento, tá? Letra C é a alternativa correta para a questão 51. Questão 52, mudou o autor. Para Zabala, o itinerário formativo consiste: 1. Intenção pedagógica. 2. Análise. 3. Planejamento. 4. Produto. No itinerário formativo, todas as alternativas estão corretas. Então, aqui no caso, seria letra A. Tá? Requer intenção pedagógica, requer uma análise, requer o planejamento, requer o próprio produto, né, do que você preparou, ok? A alternativa correta, letra A, ok? Questão 53. Deixa eu confirmar se está gravando direitinho aqui. Tá. Na frase, um ensino baseado na formação para a vida. Zabala. Complete corretamente conforme as alternativas abaixo. Formação baseado na formação de competências. Mais um autor falando a respeito de competências. O Pacheco fala, o Zabala também fala, porque eles focam na BNCC, tá? Eles têm o mesmo pensamento da BNCC. Então, todas essas palavras são positivas, habilidades, atualidades, atitudes, mas o ensino é baseado na formação de competências, ainda mais completa, para a vida, tá? Não é só para a sala de aula, é para a vida. Vão adquirir competências para a sala e para a vida. De dado, a palavra competências é a palavra-chave da resposta. 53. 54, mudou o autor. Reis, de apoio ao processo de avaliação do desempenho docente, discute a importância da observação de aulas no desenvolvimento profissional de professores e as funções e potencialidades das diferentes fases do ciclo
supervisivo centrado na prática da sala de aula. A observação de aulas e de outros contextos escolares pode ser utilizada em diversos processos supervisivos e com objetivos distintos, nomeadamente no âmbito de... Vamos ver aí. Essa é uma questão que não é fácil, mas requer, fazer passo a passo. Vamos lá. 1. Um período probatório ou um processo de indução profissional para promover a integração do docente na comunidade educativa e nas funções a desempenhar. 2. Um estágio de iniciação à prática profissional, com os objetivos de proporcionar o contato com práticas de ensino particularmente interessantes, de colegas experientes e de permitir a observação, a reflexão, o desenvolvimento das competências profissionais dos estagiários e com o apoio de um mentor ou supervisor. Aí, gente, ele fala também da questão assim, dos estagiários que estão se tornando professores. Então, eles precisam observar o que os professores já experientes fazem e pegar o que é de melhor. Então, quando fala do período probatório de observação, é verdade. Esse estágio de iniciação junto com o profissional, é verdade. Processos informais de apoio e desenvolvimento profissional nas escolas, envolvendo os grupos de professores na observação, análise, discussão recíprocas de aulas, é verdade. E os processos formais de avaliação do desempenho docente, que reconhecem o mérito, constituem um desafio para o desenvolvimento de professores e apoiem a identificação e superação de fragilidades individuais e coletivas. Por quê? Esses estagiários, eles estão na fase de reconhecimento, de se identificar no grupo, né? Então, assim, é uma fase realmente de observação, eles estão aprendendo. Então, tudo isso faz parte. A integração, o estágio, processos informais e formais, e pode ver que todos eles têm palavras-chave positivas. Todos estão corretos aí. A alternativa correta, letra D, de dado. 54D de dado. 55, Emília Ferreiro. De acordo com as concepções de Emília Ferreiro, a função da língua escrita na sociedade é percebida pela criança. A. Independente de sua inserção em contextos familiares alfabetizados, pois a escola cumpre esse papel em todos os casos. B. Ao estudar a língua como objeto em si, conhecendo suas especificidades e importância dentro do contexto escolar. C. Na escola, quando a relação entre o saber fazer da escrita será entendido como algo presente na vida adulta. D. Quando ela pode participar de atos sociais em que a língua escrita cumpre funções precisas, o que não é proporcionado pela maioria das escolas. Vejam aí. Isso é uma verdade, tá, gente? Infelizmente, é uma verdade. Só um minutinho. Agora voltou. Eu sempre tenho que olhar aqui a gravação, gente, para ver se não saiu. Às vezes eu relo a mão aqui e sai. Vamos lá. Questão 55, alternativa correta D de dado. Já tem a dica aí, atos sociais aí, tá? Letra D de dado, 55. Eu tô anotando aqui os gabaritos, tá? Para depois entregar tudo. Vamos lá. Questão 56. No primeiro ano do ensino fundamental, um professor apresenta a seus alunos frases com nomes de pessoas, realizando ações simples. Não há coincidência entre os nomes apresentados e os nomes dos alunos, bem como as ações praticadas são estranhas para as crianças. Segundo as concepções de Emília Ferreiro nessa situação. Vamos lá. Emília Ferreiro fala sobre a importância de trabalhar os nomes dos alunos, porque isso é significativo para eles nessa fase de alfabetização. Trabalhar os nomes das crianças da sala de aula, dos amigos ali, tá?
Depois eles podem apresentar outros nomes, mas nesse momento tem que ser algo significativo para eles, tá? Então, assim, a professora trabalhar com qualquer nome aleatório não seria o correto, tá? Olha lá, vamos ver. A. Desde que as ações tenham significado, os nomes serem ou não coincidentes com os das crianças é um aspecto secundário, tendo em vista que a aproximação se dá pelo prazer. Errado, a letra A, eliminada. Não é um aspecto secundário, é um aspecto primário, trabalhar os nomes. B. Uma sequência didática tradicional está sendo apresentada, o que não dificulta nem facilita o processo de escolarização, uma vez que as ações e os nomes pressupostos um dia serão verdadeiros. Também está eliminada a letra B, porque aqui está falando não dificulta nem facilita. Pelo contrário, se trabalhasse os nomes das crianças, teria significado e facilitaria. Nesse caso, está dificultando, porque são nomes estranhos, ok? B está descartada. C. Os nomes próprios das crianças não podem ser substituídos, pois a associação com o nome e com as ações próximas tornam as primeiras escritas cheias de significado. Essa é a alternativa correta aí da questão 56, letra C. E a D está eliminada por quê? O docente está seguindo a lógica da oralidade, uma vez que a prática dos pais de ensinar os filhos a dizerem coisas sem sentido apenas para imitá-los tem se mostrado eficiente no processo da aquisição da língua. Imitação não significa aprendizagem, né? Apenas para imitá-los. Totalmente errada a letra D, tá? Alternativa correta, conforme Ferreira, é a letra C. Questão 57. Leia as afirmações. 1. As crianças, desde bebês, sabem brincar. Não preciso aprender a brincar. As brincadeiras entre mãe e bebê são uma prova indiscutível dessa condição, uma vez que o bebê sempre desempenha papel ativo nessas ações como parceira. 2. A cultura pré-existente que define o jogo, tornando-o possível e faz dele mesmo em suas formas solitárias. Uma atividade cultural que supõe a aquisição de estruturas que a criança vai assimilar de maneira mais ou menos personalizada para cada nova atividade lúdica. 3. O jogo é o lugar do desenvolvimento da cultura. Não é um lugar de emergência e enriquecimento da cultura lúdica. Não é um conjunto de regras que o jogador adquire e domina no contexto cultural em que está inserido. Vamos ver qual é a alternativa correta aí? Vamos lá, gente. Tá dando um probleminha aqui na gravação, mas vamos lá. Então, nessa questão 57, a alternativa correta é a letra D de dado, só a 1 e a 2 está certa. Por quê? Letra D de dado, só a 1 e a 2. Porque na 3 fala sobre o jogo e, na verdade, o jogo faz parte da cultura lúdica também. Ele faz parte dessa cultura lúdica. Os jogos têm regras, sim. Já é falado pelos autores, né? Que existe regra no jogo. Inclusive fala sobre brinquedos, brincadeiras, jogos, tá? Jogos, brinquedos e brincadeiras. Então, o jogo tem regra. A alternativa correta é a letra D de dado aí. 1 e 2 só, apenas. 58. Uma professora defende nos encontros pedagógicos dos quais participa que não se deve permitir que as crianças entrem em contato com a escrita de fato antes que tenham maturidade para assimilá-la. De acordo com o pensamento da Emília Ferreiro, essa premissa, nós já fizemos uma questão dessa, né? Letra A, não é correta, pois não apresenta dados sobre a maturidade biológica dos alunos, aspecto fundamental na aquisição da linguagem. B, é correta, pois permite que a criança entre em contato com o objeto apenas no momento adequado da aprendizagem. Lembrando, gente, na educação infantil, por exemplo,
A criança não vai ser alfabetizada, mas ela vai ter o contato com a leitura e escrita não como alfabetização, mas conhecendo letras, imagens, esse tipo de coisa, tá? C, não é correta, pois apesar de conceber a criança em sua integridade psicológica, não está considerando a importância do traçado controlado. E D, é correta, pois se deve permitir que a criança aprenda desde que o professor saiba o momento adequado para o contato com a escrita. Então aqui, ó, de acordo com o pensamento da Emília Ferreiro, né? Aqui tá falando, fala só as crianças. Uma professora defende nos encontros pedagógicos dos quais participa que não se deve permitir que as crianças entrem em contato com a escrita de fato antes que tenham maturidade para assimilá-la. Então aqui, o contato ela fala, né? A professora fala do contato, não fala que é a alfabetização. Ela fala do contato, tá? Se deve permitir sim. Então, ó, letra A não é correta, já estaria fora, e letra C não é correta, já estaria fora, tá? Ou seria B ou seria D. Ou melhor, peraí um pouquinho. Ah, não, a professora defende que não se deve permitir. Não se deve permitir não é correto. Se deve, né? Então tá certo o que eu falei. Letra A e letra C estaria fora, ficaria a... Espera um pouquinho, gente. Deu um apagão aqui. Tô no escuro, peraí. Espera um pouquinho, gente. Vamos lá, gente. Voltando aí a gravação. Nessa questão 58, ó, quando a professora fala, uma professora defende nos encontros pedagógicos dos quais participa que não se deve permitir que as crianças entrem em contato com a escrita de fato. A escrita de fato seria a alfabetização, antes que tenham maturidade para assimilá-la, ou seja, não é para alfabetizar no infantil, e sim a partir do primeiro ano do ensino fundamental com 6 anos. Então aqui ela não está falando de conhecer letras, essas coisas, porque ela fala que tem a palavra fato, ó, com a escrita de fato. A escrita de fato é a alfabetização, tá? Então realmente está correta, tá correta. Então eu elimino a não é correta, a letra A não é correta e a letra C não é correta, tá? Ficaria B e a D. Ou B é correta, pois permite que a criança entre em contato com o objeto apenas no momento adequado da aprendizagem, ou D é correta, pois se deve permitir que a criança aprenda desde que o professor saiba o momento adequado para o contato com a escrita. A alternativa correta aí é a letra B de bola, tá? Letra B de bola, ok? Porque existe a lei também, que é a partir dos 6 anos, a alfabetização de fato, tá bom? Então, mesmo que o professor quisesse antes, não poderia. B de bola. Vamos lá, continuando. Questão 59. Sobre as garatujas, que são os desenhos infantis no contexto escolar, é correto afirmar que é uma questão da Emília Ferreiro, embora não esteja falando, tá? Vou direto ao ponto. A alternativa, porque nós já fizemos essa questão anteriormente, tá bom? A alternativa correta aí da questão 59 é a letra D de dado, que é da Emília Ferreiro. Garatujas gráficas, sonoras e corporais são exercitadas pela criança, provocando-lhe um prazer estético e nessa perspectiva que devem ser desenvolvidas no contexto escolar. São estas, tá? Nas outras, nós já fizemos essa questão. Na letra A, eliminaria... Tá falando que as garatuchas dos desenhos não se aproxima do sensorial. Na B, está falando só de um desenho para pintar. Não é isso que a Emília Ferreira fala, não é de desenho para pintar. Na C, não é sobre o desenvolvimento motor, coordenação motora. Não é isso que a Emília Ferreira fala.
Ela fala do desenho da letra mesmo, tá? Letra D de dado, a importância aí desses rabiscos aí, tá? Garatujas, rabiscos, D de dado. 60. Leia o excerto a seguir de Ferreiro. A escrita tal é o resultado de um dos esquemas mais importantes e complexos que se constroem durante o desenvolvimento da leitura escrita. Esse esquema permite à criança relacionar pela primeira vez a escrita à pauta sonora da palavra. Uma letra para cada sílaba, tantas letras quanto as sílabas. Preenche corretamente a lacuna acima exposto. Vamos lá. Aqui ela está perguntando se é pré-silábica, se é silábica alfabética ou se é alfabética. Vejam, se ela relaciona o som pela primeira vez, não pode ser pré-silábica, porque pré-silábica não relaciona nada. Pré-silábica não sabe distinguir letras, sons, números, símbolos, ela mistura tudo, tá? Então não é nem a primeira hipótese e também não pode ser a última hipótese, porque ela já estaria alfabetizada. Ficaria entre silábica e silábica alfabética, tá? Por quê? A silábica nós temos silábica sem valor, que não tem som, e silábica com valor, que já começa o som. E a silábica alfabética já conhece som, sílaba. Mas aqui está falando pela primeira vez, ela relaciona pela primeira vez o som. Se ela relaciona pela primeira vez o som, é silábico com valor. Então, a alternativa correta aqui seria letra B de bola. Embora a letra B de bola não esteja falando silábicas com valor, mas é a hipótese silábica correta, tá? Silábica, letra B de bola, ok? Só um minutinho. Continuando aí. Questão 61. Na frase, um ensino baseado na formação de competências. Nós já fizemos essa questão, né? Competências, letra D de dado. Questão 62. Na escola, de acordo com Lerner, a leitura é, antes de qualquer coisa, um objeto de ensino. Segundo a autora, para que a leitura se transforme também num objeto de aprendizagem, faz necessário o quê? Quando nós falamos objeto de ensino, é professor. Objeto de aprendizagem é o aluno, tá? Então, precisa que se transforme o objeto de ensino em aprendizagem, ok? E vamos ver aqui. A. Tenha sentido do ponto de vista do aluno, ou seja, que esteja atrelada à realização de um propósito que o aluno conheça e valorize. B. Seja ensinada de forma fragmentada, começando por textos mais curtos e fáceis de ser assimilados. C. Esteja desvinculada da versão não escolar, isto é, que não haja vínculo entre prática escolar e prática social. E D. Sejam adaptados os textos escolhidos para leitura em sala de aula, de modo que possam atender ao nível de desenvolvimento da turma. Então, logo de cara nessa questão, nós eliminaríamos a B e a C, logo de cara. B pela palavra fragmentada, que significa dividida, e a C pela palavra desvinculada. Então, já tem duas, descartaria. Aí ficaria A ou D? Sempre vai ter essa dúvida entre duas, né? Aí vocês leem de novo, já descartaram duas. A. Tenha sentido do ponto de vista do aluno, ou seja, que esteja atrelada à realização de um propósito. Tem a palavra-chave propósito, né? Que ela fala sobre propósito didático. Que o aluno conheça e valorize, ou D. Sejam adaptados os textos escolhidos para leitura em sala de aula, de modo que possam atender ao nível de desenvolvimento da turma. Então, a letra A já tem as palavras propósito, conheça, valorize, tá? A alternativa correta aí, 62, letra A. 63. Em suas aulas, a professora Bernadette exige de seus alunos que copiem trechos de textos que constam no livro didático, que utilizam em sala de aula.
Segundo ela, ao copiar, os alunos aprendem a ler e a escrever, memorizando palavras e expressões novas. Totalmente incorreto, né? Analisando essa prática, é correto afirmar que, segundo Lerner, a professora Bernadette está errada. A, comete um erro, então continua. B, está certa, elimina. C, deveria propor, vamos ler. E D, equivoca-se. Então, já tiramos a, já tiramos a D, tá? Vamos ver a C, a B e a C. Está certa ao propor a aprendizagem da leitura e da escrita por meio da cópia de textos. Errado. Deveria propor essa prática aos professores dos demais componentes curriculares, pois ela é bastante eficaz. Também não. Ah, tá, peraí. É correto afirmar que, segundo professora Bernadette. Alternativa letra D. Equivoca-se ao supor que copiar de forma mecânica os textos seja garantia de aprendizagem da leitura e da escrita. A alternativa correta é a letra C, porque a Lerner está falando dessa professora Bernadette, que ela errou, ok? Todas têm pegadinhas, letra D é a correta. 64. Segundo Lerner, o ensino da leitura nas escolas deve acontecer de forma sistematizada, informando os alunos sobre as especificidades da literatura, disponibilizando textos escolares produzidos com o intuito de ensinar a ler e atribuindo um real sentido da leitura. B. A leitura compreensiva vem ao final de uma série de diferentes etapas hierarquizadas. Primeiro preparação, depois decodificação, depois compreensão leitora e se configura em um conjunto de mecanismos que envolve a percepção e a memória. C. Ler é um produto de reprodução de formas, de uma identificação de sons, de suas combinações e de uma memorização que se adquire por meio de exercícios. Quem lê procura soletrar palavras que serão juntadas linearmente, chegando pouco a pouco a uma compreensão elaborada do texto. D. A leitura é um processo dinâmico de construção cognitiva ligada à necessidade de atuar, na qual intervém também a afetividade e as relações sociais. Para que esta seja efetivamente compreensiva, é preciso que se configure com uma enérgica busca de sentido do texto em situação de uso. Essa é a alternativa correta da questão 64D de dado. Porque não pode ser as outras? Aqui, a D já tem as palavras-chave positivas. Processo dinâmico, construção, efetivamente, sentido do texto, relações sociais, ok? As outras são pegadinhas. Por exemplo, na letra C, memorização. Letra B, hierarquizadas. Só palavras negativas. Textos produzidos, cadê? De forma sistematizada apenas. Da literatura. Enfim, a alternativa correta é a letra D, de dado. Questão 65. Em gêneros orais e escritos na escola, DOLS, vou falar DOLS, tá? Porque esse nome outro é difícil soletrar. Sustentam que a escola, na sua missão de ensinar os alunos a escrever, a ler e a falar, forçosamente sempre trabalhou com gêneros. O que são gêneros textuais, gente? Uma carta, um bilhete, uma bula de remédio, uma receita de bolo, um conto, uma fábula, uma lenda, um poema, são gêneros textuais. Por toda forma de comunicação, cristaliza-se em formas de linguagem específicas. Acerca do que é conceituado pelos autores, são válidas as seguintes proposições, exceto. Exceto significa a que não está correta, todas estão corretas menos uma, tá? Sobre gêneros textuais, vamos ver. A. Por serem concebidos como formas de representação de diferentes realidades. Tem uma forma que não depende de práticas sociais, mas da realidade mesmo. B. Correspondem a autênticos produtos culturais da cultura, elaborados como instrumentos para desenvolver e avaliar as capacidades de escrita dos alunos.
C. Devem se ordenar segundo uma sequência que vai daqueles que descrevem as realidades mais simples àqueles ligados às mais complexas, mais particularmente ao pensamento. D. São formas historicamente variáveis de resolução de problemas comunicativos complexos, que implicam uma referência a realidades em funções de situações comunicativas mutáveis. Então, aqui são 3 alternativas que estão corretas, porém eles querem a incorreta, não é isso? O exceto. Aqui. A alternativa correta que descarta é a letra A. Por quê? Aqui está falando, não depende de práticas sociais. Ou seja, tudo que eles vão usar não é só dentro da escola, mas fora da escola também. Então, depende sim das práticas sociais. Aqui é uma pegadinha. O exceto é a letra A. Opa! Qual que eu tô? 66. Magda Soares. Ó, para Magda Soares, alfabetização e letramento não são a mesma coisa. Isso é fato. Alfabetizar é aprender a ler e escrever, letramento é a função social da leitura e da escrita, né, que eles vão usar além. Com base na distinção feita pela autora, enumere a segunda coluna com a primeira. Vamos ver? Letra A, então, é alfabetização, A de alfabetização e L de letramento. Vamos lá. Cultivo e exercício das práticas sociais que utilizam a escrita, L de letramento. Segundo, resposta adequada às demandas sociais da leitura escrita, L de letramento. Ação de ensinar, aprender a ler e escrever, A de alfabetização. Apropriação do sistema da escrita alfabética, A de alfabetização. Então, é LL, letramento, letramento, alfabetização, alfabetização. LLAA. A alternativa correta, LLAA, letra D de dado. D de dado. 67. O projeto Alfa Letrar nasceu em 2007, da parceria entre a professora emérita da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas, Magda Soares, e a Secretaria de Educação do município de Lagoa Santa. Essa parceria teve um passo inicial, a construção de um currículo de língua portuguesa para a Rede Municipal de Educação de Lagoa Santa. Analise as seguintes afirmações sobre o projeto Alfa Letrar e assinale verdadeiro ou falso. Vamos lá. O currículo de alfabetização e letramento é composto por 5 componentes de metas em progressão, sendo eles consciência fonológica, fonêmica, linguagem oral, leitura, tecnologia da escrita, usos pessoais e sociais da leitura e da escrita. Segundo, a estrutura do projeto Alfa Letrar é formada por uma coordenadora geral, Magda Soares, uma coordenadora da Secretaria Municipal de Educação e uma professora representante de cada escola municipal da rede, o que em 2017 totalizou 27 pessoas. Os instrumentos de diagnóstico permitem ao professor construir uma tabela de acompanhamento contendo informações sobre todos os estudantes da turma. Por meio dela, é possível observar como cada aluno está em relação à meta avaliada, além de ter uma visão da turma como um todo. O projeto Alfa Letrar tem como princípio que a alfabetização e letramento caminhem de forma separada e independente. Não se preconizam métodos, metodologias específicas ou material didático pré-definido. É dada ao professor a liberdade de criar atividades contextualizadas para facilitar que os alunos alcancem as metas, tá? Vamos ver aqui, é sobre o projeto Alfa Letrar, tá, gente? Vamos lá. Aqui é falso. E... peraí. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso.
É verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. Vamos ver. Verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. Alternativa correta para essa questão, letra B de bola. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. B de bola. Questão 68. Carvalho, Cicerón apresentam que uma das tarefas fundamentais da escola e da atuação docente para a efetivação do processo de alfabetização científica, entretanto, é necessário efetivar um processo de ensino-aprendizagem sendo em que as decisões curriculares não se limitem apenas às atividades do livro didático e a decorar nomes e conceitos científicos. Exige dos professores constante reflexão e o enfrentamento de desafios, pois acreditamos que somente o uso de métodos mecânicos e livrescos não possibilita ao aluno o desenvolvimento de habilidades e competências para a promoção da alfabetização científica. Continuando. A. Textualizado e cooperativo. B. Contextualizado e investigativo. C. Informatizado e participativo. E D. Nenhuma das alternativas. A alternativa correta aí, letra B de bola, contextualizado e investigativo são as palavras-chave positivas sobre o assunto de alfabetização científica, da Carvalho e Cicerón, ok? Questão 69. Conforme Castelar, tem como objetivo analisar a compreensão conceitual de lugar, paisagem e cidade dos estudantes de graduação e professores de geografia, por meio do uso, analisa também o impacto das atividades sequenciadas de geografia para validar estratégias de metodologias de ensino no processo de aprendizagem. Então, o que completa essa lacuna conforme Castelar, tá? Por meio do uso, A, linguagem ortográfica, B, linguagem cartográfica, C, pensamento geográfico ou linguagem espacial. A alternativa correta que ela fala é a letra B de bola, a linguagem cartográfica. O que significa uma linguagem cartográfica? Que não é simplesmente o aluno fazer um desenho do mapa. Não é isso, não traz significado, tá? Mas é saber ler, interpretar o mapa, se localizar, enfim, é muito mais do que simplesmente fazer o desenho, tá bom? Então, B de bola. Questão 70, estamos finalizando essa gravação com todas as questões para que nós possamos iniciar a apostila 3 amanhã. Amanhã, que é dia 12 de agosto. Hoje é dia 11, tá? Vocês estão recebendo essa gravação porque na quinta-feira nós não tivemos aula ao vivo, tá bom? Vamos lá. Leia a citação. Formar leitores autônomos também significa formar leitores capazes de aprender a partir dos textos. Para isso, quem lê deve ser capaz de interrogar-se sobre sua própria compreensão. Estabelecer relações entre o que lê e o que faz parte do seu acervo pessoal. Questionar seu conhecimento e modificá-lo. Estabelecer generalizações que permitem transferir o que foi aprendido para outros contextos diferentes. É uma fala da Isabel Solé. É correto dizer que para formar bons leitores, capazes de compreender o que leem, é preciso A. Ensinar a técnica da leitura. B. Ensinar a decodificação. C. Motivá-los, despertar o gosto da leitura. D. Ajudá-los a relacionarem o seu conhecimento pessoal com o que os textos oferecem. E E. Ensinar os significados da palavra. A alternativa correta, letra C. Motivá-los, despertar o gosto da leitura. Ok? Letra C. Não é técnica, decodificação, não é alfabetização, é mais do que isso, ok? Não basta só o significado das palavras, enfim. Letra C é a alternativa correta. Questão 71. A coordenadora pedagógica dessa Escola do Ensino Fundamental 1 propôs à equipe de professores com a qual trabalha um estudo acerca do ensino de estratégias de leitura
consideradas em solé, formular previsões e perguntas sobre o texto lido, esclarecer possíveis dúvidas e resumir as ideias do texto. Após 6 meses de utilização de tais estratégias, os professores observaram impacto positivo no desenvolvimento da competência leitora dos estudantes. De acordo com Solé, podemos afirmar que tal impacto está relacionado ao fato de que, por meio das estratégias de leitura, o professor ensina aos alunos que a. Ler é um procedimento. Assim, é relevante assistirem aos processos, modelos de leitura, verem e entenderem como o professor utiliza tais estratégias, como faz uma interpretação de texto. B. O resumo é um instrumento de avaliação. Assim, comprometem-se com o estudo de leitura compartilhado em sala de aula, a fim de compreenderem um texto explorado com a ajuda do professor. C. A leitura para simples deleite deve ser secundarizada em favor dos estudos dos textos didáticos, os quais contêm e promovem o acesso ao conhecimento válido e que será útil para a vida adulta. D. A complexidade que caracteriza a leitura pode ser enfrentada, pois a professora formula perguntas sobre o texto, que os fazem identificar a ordem precisa dos fatos para a elaboração do resumo. E, durante a leitura e o estudo de texto, também são avaliados, uma vez que o professor pontua positivamente as participações, faz elogios, premia os alunos mais atentos e que acertem as respostas. E aí, com qual vocês ficariam? O resumo, leitura de leite é parte secundária, resumo, a D foca no resumo, e aí, a professora faz elogio, premia os alunos mais atentos, né, uma competição. Enfim, a alternativa correta aí, letra A, 71A. Ler é um procedimento. Assim, é importante, relevante, assistirem aos processos, modelos de leitura, verem, entenderem como o professor utiliza tais estratégias, como fazer uma interpretação de texto aí, tá? Porque ali, ó, no enunciado fala, né? Meio das estratégias de leitura, o professor ensina aos alunos, né? Tá falando que o professor ensina. Então, aí ficaria com a letra A. Questão, faltam duas. 72. Segundo as indicações de Isabel Solé, o professor pode desenvolver boas estratégias durante a leitura de textos com seus alunos. Entre elas, A. Antecipações ou criação de expectativas sobre o texto. B. Localização do nome do autor na capa do livro. C. Identificação de referências a outros textos. D. Avaliação das informações ou opiniões emitidas no texto. E E. Avaliação crítica do texto. Então, segundo as indicações aí, vamos lá, gente? A alternativa correta aí, letra C. Identificação de referências a outros textos, tá? Tudo pode ser feito, mas tudo pode ser feito. Mas uma das estratégias aqui é, né? Primeiramente, a identificação de referências a outro texto, ou seja, eles associarem a coisas que eles já leram, tá? Fazer uma associação. Então, a alternativa correta é a letra C. E a última questão aí, acho que é a última, né? 73? Sim. A última questão, que é a 73, de acordo com Small, Diniz e Cândido, eles são da área da matemática. Analisar os itens abaixo. Vamos lá. 1. Em matemática, nunca será permitido que o aluno apresente soluções criativas. Nunca? Tá errado, né, gente? A 1 já estaria eliminada. Daí eu venho aqui, o que tem a 1? A tem a 1, B tem a 1.
Todos os itens estão corretos? Não, porque a 1 já está errada. Então, eu já sei a alternativa correta, olha. A está eliminada, a B está eliminada e a D está eliminada. Só sobra o quê? A C. Somente a 2, a 3 e a 4 estão corretas. Já encontramos a alternativa correta se for pela eliminação. Mas vamos lá olhar, né? Só para finalizar. Então, aqui a alternativa correta é a C, ok? Aí vamos lá só para conferir. A 1 já está errada. Nunca será permitido que o aluno apresente soluções criativas. Vamos lá. 2. O modo mais natural para a maioria dos alunos do infantil registrarem o que fizeram ou pensaram é através da oralidade, porque quase todos chegam à escola com capacidade de se expressar oralmente. 3. Na resolução de problemas, a discussão oral possibilita ainda que os alunos possam conhecer diferentes processos de pensamento, testar hipóteses, exercitar o que sabem e quais dúvidas apresentaram, também correto. 4. Ouvir, falar, ler e escrever são competências básicas para que os alunos aprendam conceitos em qualquer tempo e servem tanto para levá-los a interagir uns com os outros, quanto para que desenvolvam uma melhor compreensão das noções envolvidas em uma dada atividade. Então, a 2, a 3 e a 4 estão corretas, ok? Então, nós finalizamos aí, gente, a apostila de número 2 dos autores, tá? Finalizada. Então, amanhã, no dia 12/8, terça-feira, às 20 horas, nós faremos o quê? Nós começaremos a apostila número 3, que são as publicações institucionais. Depois, nós vamos fazer a 4 sobre o currículo, tá? Finalizamos aí, fizemos agora as questões de 31 a 73. Na aula anterior, fizemos até a questão 30. Nesse vídeo, porque nós não tivemos aula no dia 7, neste vídeo, fizemos a questão 31 a 73, ok? Um abraço, até mais. Continuem treinando, hein?